Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Preparado para mais uma dose aí de direito constitucional? Estamos estudando os chamados direitos fundamentais, que é uma das matérias mais importantes do seu concurso. E não importa o concurso que você vai fazer, qualquer concurso que tiver direito constitucional, direito fundamental vai ser o carro-chefe, onde você vai encontrar maior quantidade de questões da sua prova e onde a banca vai poder explorar com mais liberdade devido à quantidade de informações que nós temos dentro dessa matéria. Dando continuidade ao estudo dos direitos fundamentais, onde nós estamos analisando ali o primeiro grupo, a primeira espécie, que são os direitos individuais, que é o artigo 5º da Constituição. Nós vamos trabalhar nesta aula chamado direito à igualdade e o direito à liberdade. Na verdade, o direito à liberdade eu começo falando de uma parte e depois, na nossa próxima aula, você vai ter a finalização e o encerramento do direito à liberdade. Vamos lá, então? Começando, direito à igualdade, direito à liberdade. Vamos primeiro com direito à igualdade. Direito à igualdade é interessante porque dentro da Constituição Federal, quando você começa a estudar o artigo 5º, percebe-se claramente a preocupação do Constituinte originário com a preservação da igualdade. Você vê isso já pela própria leitura do artigo 5º no seu caput. Olha só o que diz. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, à propriedade nos termos seguintes. Então, olha só. A Constituição vai trazer aqui igualdade aqui e ela vai trazer igualdade aqui. Isso só no começo do artigo 5º. Tamanha preocupação. E por que a Constituinte originária tinha preocupação com essa questão da igualdade? Porque nós estamos vindo de uma época, antes de 88, onde algumas classes dentro da sociedade brasileira eram privilegiadas. A ideia da igualdade é eliminar tratamento diferenciado entre as pessoas. Então, igualdade, na sua síntese melhor, é tratar todo mundo da mesma forma. É isso que significa igualdade. Existe uma palavra sinônima que você vai encontrar em prova e que pode ser utilizada aqui no lugar de igualdade, né? No lugar de igualdade, pode aparecer na sua prova a palavra isonomia. Isonomia, tá? Então, cuidado com essa palavrinha aqui. Apareceu igualdade e isonomia, está se referindo à mesma coisa. Trata todo mundo da mesma forma. E aí eu fui estudando essa matéria, estudando a Constituição, estudando o artigo 5º, e comecei a me deparar com umas situações que me deixaram um pouco confusos. Por quê? Ao mesmo tempo que a Constituição trabalha aqui com a igualdade, fala que todo mundo é igual perante a lei, depois reforça a igualdade, ela avança dentro da Constituição Federal e ela começa aqui falando da igualdade entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. E aí ele traz aqui. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Curioso isso, né? E aí você começa a estudar, começa a ver, de repente você se depara com a regrinha da licença maternidade. Quanto tempo que é a licença maternidade no Brasil? 120 dias. E a paternidade? Míseros 5 dias. Eu falei, se a Constituição falou que homem e mulher é igual em direito e obrigação, cadê a igualdade neste caso aqui? Será que está certo isso? Aí continuei estudando. Aí você vai para a questão da aposentadoria no Brasil. A mulher se aposenta 5 anos mais cedo que o homem. Olha que absurdo. E aí disseram que é porque a mulher trabalha mais, tá? Não sei o quê. E eu fiquei, cadê a igualdade? Mas aí eu continuei pesquisando. E aí você pega o serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório, obrigado para quem esse troço? Obrigado para homem. E aí eu fiquei completamente encucado e me questionei. Será que realmente homens e mulheres são iguais? Será que realmente, segundo a Constituição, todo mundo é tratado da mesma forma? Foi quando eu descobri que o conceito de igualdade ele vai se desdobrar em 2 possibilidades aqui interessantes. Nós temos a chamada igualdade formal e igualdade material. São 2 espécies de igualdade que distinguem umas às outras e que a Constituição acaba adotando essas 2 formas de igualdade numa tentativa de tentar tratar todo mundo da melhor forma possível. Mas qual que é a diferença entre igualdade formal e igualdade material? Igualdade formal é a igualdade da forma. Todo mundo é tratado da mesma forma. É aquela igualdade do caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei.
sem distinção de qualquer natureza. Por exemplo, você vai fazer um concurso aí, sei lá, para auditor fiscal. A prova objetiva é a mesma prova para todo mundo, para homem e mulher, para pobre e rico, para quem estudou, para quem não estudou? Lógico que é. Se é a mesma prova para todo mundo, é porque todo mundo está sendo tratado da mesma forma. Igualdade formal. Ok? Depois nós temos aqui a igualdade material. O que é igualdade material? A igualdade material ela surge numa tentativa de tornar mais justo o tratamento de igualdade no Brasil. Porque quando você trata todo mundo da mesma forma, é possível que você vai tratar pessoas que estão em situação jurídica diferente. E se você trata elas da mesma forma, você vai produzir aqui uma verdadeira injustiça. Então, o que a Constituição foi trabalhando e a doutrina depois inovou nesse sentido, criando a teoria da igualdade material. Se as pessoas são iguais, tudo bem eu tratá-las da mesma forma. A grande questão é quando as pessoas estão em situação jurídica diferente. Será que se eu pegar pessoas diferentes e tratar da mesma forma, eu vou produzir uma justiça real, uma justiça verdadeira? Você quer ver um exemplo bacana? Vamos pegar o próprio exemplo da licença maternidade. A licença maternidade é de 120 dias, licença paternidade 5 dias. Nós percebemos aqui que existe um tratamento diferenciado. Aí você pergunta, mas tem sentido esse tratamento diferenciado? Óbvio que tem. A mulher, durante a gravidez, ela tem um desgaste muito maior que o homem. O homem fica bebendo cachaça para comemorar a chegada do filho. A mulher deforma o corpo, a sua mente fica abalada, ou seja, tem todo um desgaste psíquico, emocional, físico. Ela precisa de mais tempo para se recuperar. Eu não posso tratar ela da mesma forma que eu trato o homem, que simplesmente passou a gravidez todinha tomando cachaça para comemorar, e na hora que o filho nasce, ele precisa de 5 dias para tomar cachaça para comemorar que o filho nasceu. Então assim, se eles estão em situação diferente, eles precisam ser tratados de forma diferente. É aqui que surge a igualdade material. E a igualdade material, ela recebe uma nomenclatura, uma frase, uma expressão que acaba definindo super bem o que significa igualdade material, tá? Então, igualdade material significa o seguinte: tratar os iguais com igualdade. Então, quem é igual, eu trato com igualdade, e os desiguais com desigualdade. Essa é a expressão que melhor define a chamada igualdade material. Eu trato os iguais com igualdade, eu trato os desiguais com desigualdade. Então, quando as pessoas estiverem na mesma situação jurídica, eu vou tratá-las da mesma forma. Se elas estiverem em situação jurídica diferente, eu vou tratá-las de forma diferente. Dentro dessa perspectiva de igualdade material, surge um negócio jurídico, um instituto jurídico muito interessante, e que o Brasil acaba importando isso aqui dos Estados Unidos, que são as chamadas ações afirmativas. As ações afirmativas, também conhecidas como discriminações positivas, são políticas públicas de compensação social. Essas políticas são dirigidas a grupos de minoria. Então, o governante, ele olha uma minoria social e pensa, putz, como é que eu faço para compensar todo o prejuízo social que este grupo tem? Vou criar uma política pública de compensação dirigida a este grupo. São as chamadas ações afirmativas. Quando a gente ouve o nome ação afirmativa, talvez você não conheça muito bem o que significa. Mas se eu te perguntar, você já ouviu falar de cota para negro em vestibular para a universidade pública? Já, né? Certamente você ouviu, porque isso se tornou uma grande polêmica no Brasil. Então, as cotas são uma espécie de ação afirmativa praticada no Brasil. E no Brasil, existem inúmeras formas de ação afirmativa, não só esta. Tem ação afirmativa para deficiente, tem ação afirmativa para as mulheres, né? No caso dos afrodescendentes, nós temos hoje a política de cotas para acesso à universidade pública. Uma pergunta que já caiu várias vezes em prova sobre este tema. Política de cota ou reserva de vaga para afrodescendente em universidade pública é uma medida constitucional? Sim ou não? O que você acha? Obviamente que sim. Então guarde isso para a sua prova.
política de reserva de vaga para afrodescendente em universidade pública foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ela tem muito questionamento, tem gente que não concorda, mas para uma prova de concurso pouco importa o que você acha. O que importa mesmo é o que isso aqui vai valer para a tua prova e como o STF entende esse tema. Tudo bem? Então, segundo o STF, reserva de vaga para afrodescendente é perfeitamente constitucional. Essa política de ação afirmativa ela se ampliou ao ponto de hoje no Brasil nós temos inclusive essa mesma reserva de vaga para concurso público. Então, concursos públicos da esfera federal, do Poder Executivo, no parte da administração pública como um todo, reserva de vaga para afrodescendente. O Poder Judiciário olhou isso aí e falou assim, nossa, que ideia bacana. Então o Poder Judiciário também aplica a reserva de vaga para afrodescendente em concurso público, com o limite de 20% das vagas. Ainda é possível que um estado, um município também tenha esse tipo de reserva de vaga. Então, política de ação afirmativa para afrodescendente, ela extrapolou a reserva de vaga em universidade e hoje alcança, inclusive, concursos públicos no Brasil. Show de bola? Para deficiente, a própria Constituição já trazia a regra ali no artigo 37 de reserva de vaga para deficiente. Então, concurso público, deficiente tem que ser tratado de forma diferente. Por quê? Porque o cara tem uma deficiência. É muito mais difícil para um cego estudar do que para você que tem pleno vigor físico. Não é verdade? Por isso, se ele está numa situação diferente, ele tem que ser tratado de forma diferente. É aí que surge reserva de vaga para concurso público, em concurso público para deficiente. E o mínimo é 5% das vagas, máximo 20% das vagas deve ser reservado para este grupo aqui. Mulheres, também tem política de ação afirmativa para mulher, não, mas mulher não é minoria, mulher é a maioria da sociedade brasileira. Pois é. A mulher é a maioria da sociedade brasileira, segundo o IBGE. Se você olhar a estatística do IBGE, você vai ver que tem mais mulher do que homem no Brasil. E por incrível que pareça, quando você olha nas esferas de comando, de poder político no Brasil, você não encontra a maioria formada de mulheres. Já percebeu isso? Entre hoje, olha a composição da Câmara dos Deputados. Ou olha a composição do Senado, do STF, de órgãos de poder no Brasil. Você vai encontrar mais mulheres? Não. Porque durante muito tempo as mulheres ficaram subjugadas debaixo subordinadas praticamente ali aos homens. Então, no século XX as mulheres vão lutando por essa conquista, só para você ter ideia. No início do século XX, as mulheres não podiam sequer votar sem autorização dos seus maridos. E quando foi liberado, só podia para aquelas que trabalhavam. Então, assim, foi todo um processo de conquista. Olha só, hoje, olha só a zona que ficou. Ela já chegou a ser presidente, né? Então, assim, a mulher ela foi conquistando esse espaço, conquistando até atingir um nível aí de quase igualdade com os homens. Então, no Brasil existem políticas para que as mulheres ocupem esse tipo de espaço. O exemplo é a legislação eleitoral, que vai exigir para qualquer partido político que concorra à vaga dentro do Congresso, que tenha um percentual mínimo de mulheres concorrendo a vagas ali também. É uma forma de compensar esse prejuízo. Outra ação afirmativa dirigida para a mulher, Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, ela faz uma distinção entre homem e mulher, no sentido de priorizar a proteção para a mulher no que tange à violência doméstica, pois entende-se que a mulher é muito mais vítima de violência doméstica no Brasil do que o homem, né? É uma outra regrinha bacana de ação afirmativa dirigida às mulheres. Beleza? Todas as vezes que aparecer ação afirmativa na sua prova, tem que estar vinculado isso aqui à igualdade material, tá? Então, ação afirmativa é atrelada à igualdade material, que é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Tranquilo até aqui? Tema super importante que sempre aparece nas provas. Avançando então, vamos ver um outro tema que as bancas também gostam muito desse tema, e você tem que ter cuidado com ele, que é a relação que existe de igualdade dentro dos concursos públicos. Então, concurso público é um processo seletivo onde você faculta a qualquer pessoa participar daquele certame para trabalhar para a administração pública, né? É uma exigência constitucional. Show de bola. Mas eu posso criar nessa entrada no cargo público? Será que seria possível criar algum critério distintivo? Será que eu posso tratar de forma diferente as pessoas na hora que eu realizo uma prova de concurso público?
seria mais ou menos do tipo assim. Será que eu posso exigir a altura mínima de um candidato para ele entrar no cargo público? Tipo, ó, nesse concurso aqui, baixinho não entra. Será que eu posso fazer isso? Ou então, como eu vi numa prova, para Gari, do estado do Rio de Janeiro, salvo engano. Exigência do cargo, tinha que ter todos os dentes da boca. Será que eu posso exigir isso? Ou como aconteceu com a Polícia Militar, salvo engano, de Alagoas. A Polícia Militar colocou como condição para exercício do cargo: não pode ter acne. Acne. Será que eu posso exigir isso para assumir um cargo público? Ou mesmo exigir idade e velho não pode entrar? Ou então criar um cargo só para homem e mulher não pode fazer? Será que eu posso fazer isso? Então, a grande pergunta, e essa pergunta cai direto em prova, eu posso ter critérios diferenciados para acesso ao cargo público? Então, resposta que você não pode esquecer nunca: sim. Eu posso ter critério diferenciado para acesso a cargo público, desde que eu preencha 2 requisitos que você não pode esquecer, porque é isso aqui que a sua banca vai te perguntar. Primeiro requisito: para eu criar um critério diferenciado de acesso ao cargo público, esse critério tem que ser fixado em lei. Então, primeiro requisito, ele tem que ser fixado em lei. Não basta ser fixado em edital. Então, eu já vi várias questões de prova dizendo assim: pode estabelecer critério diferenciado no edital e está tudo bem. Não, não está. Tem que estar previsto na lei do cargo. Por exemplo, concurso de polícia exige geralmente prova física, médica, psicotécnica. Posso exigir? Posso. Mas tem que estar na lei do cargo essa previsão inicial, senão você não pode exigir. Ok? Outra coisa, quero exigir experiência num cargo público. Posso? Posso. Tem que estar na lei do cargo, senão não posso exigir experiência. Tudo bem? Segundo requisito que nós vamos encontrar: tem que ser necessário o exercício do cargo. Então, para qualquer distinção que eu crie, tem que haver necessidade para o cargo. Por exemplo, seria necessário para o cargo de Gari ter todos os dentes da boca? Óbvio que não. Só se for para carregar, né? Saco de lixo ali nos dentes. Pô, não é essa a intenção. Então, assim, posso criar essa condição? Ela é totalmente desproporcional. Ou então, eu preciso de altura mínima para ser um técnico do INSS, por exemplo? Será que eu preciso de altura mínima? Óbvio que não. Qualquer baixinho pode ir lá ser técnico do INSS. Se for mais baixinho ainda, sobe em cima dos processos e atende o público lá com tranquilidade. Agora, se você vai ser um policial militar, é possível exigir a altura mínima para ser um policial militar? Óbvio que sim. Porque para ser policial militar é necessário ter vigor físico. Né? Imagina um baixinho lá como policial militar. Parado, vagabundo, mão na cabeça. Vai ficar horrível, vai ficar ridículo. Então, pode-se exigir a altura mínima. A mesma coisa a idade para ser policial militar. Não que as pessoas mais velhas não tenham vigor físico, mas elas têm menos vigor físico do que as pessoas mais novas. Né? Por exemplo, eu tenho muito mais vigor físico do que o professor Marcelo Adriano, que é bem mais velho que eu. Acho que ele está com uns 20 anos mais velho que eu. Né? Então, é natural que ele não consiga correr o quanto eu corro. O professor Marcelo Adriano não consegue fazer barra do jeito que eu faço. Se ele precisasse pular um muro, ele não conseguiria, porque ele tem hérnia de disco, né? Ele anda todo mancando, parece um velho. Então, assim, a grande questão é: eu posso restringir? Posso. Desde que seja fixado em lei, desde que seja necessário o exercício do cargo. Guarde isso, porque isso aqui despenca em prova. Fique atento a um tema que está em discussão hoje, ele foi para o Supremo Tribunal Federal, né? Provavelmente em algum momento aí, depois que você estiver assistindo essa aula, esse tema vai ter um desdobramento, vai ter uma decisão no STF que é em relação às tatuagens. Tá? Então, muito cuidado com este tema. A gente não tem um posicionamento ainda consolidado do STF diante da última demanda que foi feita. Mas, até hoje, quando a gente está gravando essa aula para você aqui, o posicionamento do STF em relação às tatuagens seria o seguinte: posso restringir acesso ao cargo por razão da tatuagem? Primeiro, se for cargos de segurança pública, tipo polícia militar, geralmente cargos militares eles restringem. Existe a possibilidade de restringir se ela tiver em parte muito visível do corpo, né, com o uniforme, e se ela for ofensiva aos princípios constitucionais do Estado. Então, imagine um policial que faça o concurso e ele tem uma folha da maconha gigantesca aqui. Ué, se o cara é policial e vai combater o uso de drogas, ele não pode ter uma folha de maconha desenhada no corpo. Entenderam aqui? Então aí seria possível restringir o acesso. Mas a discussão que hoje encontra-se no STF é um pouco mais ampla. Porque eles querem vedar o acesso de qualquer cargo público
as pessoas que tenham tatuagem. Então, vamos ver qual que é o desdobramento disso aí. Acredito piamente que isso não deva passar, porque a tendência dos tribunais é flexibilizar e não discriminar em razão de tatuagem. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obviamente, quando sair, eu atualizo essa informação para você. Show de bola? Beleza até aqui? Então, com essa informação, a gente mata esse tema aqui da igualdade dos concursos e vamos dar uma olhada num teminha aqui que está um teminha da moda, tema super cobrado hoje, já caiu em prova, está sendo discutido na sociedade, que é exatamente o tratamento igualitário com as pessoas que são homossexuais, principalmente em relação àquelas pessoas que acabam assumindo a sua união estável homoafetiva. Então, união estável homoafetiva, ela deve ser tratada como uma união estável normal, ou seja, é possível dar o mesmo tratamento para os casais do mesmo sexo e os casais que são de sexo diferente? Sim. Então, nós estamos hoje pacificados dentro do direito brasileiro, dentro da jurisprudência. A união estável homoafetiva, ela é perfeitamente aceita com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. E o STF, quando decidiu isso, decidiu amparado no artigo 3º, inciso 4º, que é o artigo que traz os objetivos da República Federativa do Brasil. E o inciso 4º diz que é o objetivo da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, com base nessa necessidade de tratar todo mundo da mesma forma e promover essa igualdade entre as pessoas, o STF decidiu que a união estável ela é admitida no direito brasileiro. Cuidado! O STF não apreciou o casamento homoafetivo ainda, tá? Ele apreciou apenas a união estável. Mas o Conselho Nacional de Justiça já deu parecer determinando aos cartórios de todo o Brasil que não neguem a realização de casamento de casais homoafetivos. Então, qual que é a realidade no Brasil hoje? Casal homoafetivo é tratado da mesma forma que um casal heterossexual. Segundo, é permitida a união estável segundo o STF. Terceiro, é permitido o casamento segundo o Conselho Nacional de Justiça. Ok? Então hoje, estes são os direitos de equiparação. Sem contar os direitos previdenciários, trabalhistas, que a Justiça já tem dado em favor do parceiro ou do companheiro homossexual ali. Tá? Tema super relevante também, que demonstra uma evolução de mentalidade no direito brasileiro, acompanhando a própria evolução da sociedade. Como você sabe, os direitos fundamentais eles são históricos, eles evoluem com o passar do tempo. E o que nós temos hoje é reflexo dessa evolução. Às vezes as pessoas vão inflamadas para a rua, nossa, que absurdo, não sei o quê. Imagine que no início do século XX a mulher não podia nem sair de casa sem autorização do marido. Não é verdade? Hoje você deve pensar, nossa, que absurdo, a mulher não podia sair de casa naquela época. Mas naquela época era normal. Então, a sociedade muda. E com ela, com a mudança da sociedade, o direito também tem que mudar. Show de bola? Tema também que pode aparecer na sua prova, cuidado com isso aqui. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só levantar a mão aí, né? Bisonho, eu não vou ver você, tá? Então não adianta levantar a mão não, porque senão você vai ficar com a mão levantada e vai dar câimbra, tá? Avançando agora, vamos trabalhar com o direito à liberdade. Direito à liberdade é o terceiro direito que nós temos aqui dentro do artigo 5º da Constituição como direito individual. Direito à liberdade super importante para a sua prova e que ele traduz muito da essência de direitos que nós temos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né? Uma coisa bacana sobre a liberdade, que você deve sempre lembrar, é que a liberdade ela faz parte de um rol de direitos fundamentais conquistados e que tem uma classificação de gerações. E lembra disso? Primeira geração, isso mesmo. Então, direito à liberdade, primeira geração de direitos fundamentais. Nem deu chance para você responder, não é verdade? Mas eu tenho certeza que você iria lembrar disso aqui. Por que é a primeira geração? Porque os direitos de liberdade, eles vão produzir uma verdadeira barreira de proteção do indivíduo em relação ao Estado. Então, quando o indivíduo tem liberdade, ele fica protegido do arbítrio estatal. E mais, o Estado, diante da liberdade do indivíduo, não pode interferir nele. Então, o Estado tem que respeitar. E o Estado passa a assumir uma postura omissiva diante das nossas liberdades. Nós vamos ver, então, dentro do artigo 5º,
as diversas liberdades que esse artigo vai trazer como forma de concretização desse direito individual. Começando aqui a liberdade, quero começar pela primeira espécie aqui, pela primeira liberdade que o artigo 5º traz, que é a chamada liberdade de ação. A liberdade de ação está no inciso 2 do artigo 5º, que diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse dispositivo, ele apresenta para nós a chamada liberdade de ação. E ele diz que a única coisa capaz de limitar a sua liberdade de ação é a lei. Só a lei pode limitar você. Só a lei pode restringir a sua liberdade. O interessante é que esta mensagem de liberdade, ela assume feições diversas, dependendo da destinação, do destinatário dessa mensagem. Então, quando a gente pensa em liberdade de ação, eu posso ter uma mensagem destinada aos particulares. Então, um particular, quando a gente dirige a mensagem de liberdade, qual que é a mensagem que vai para ele? Você pode fazer tudo aquilo que não for proibido. Então, a única limitação que você tem é proibido? É, não pode fazer. Não é proibido, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Você pode inventar um comportamento desde que não seja proibido e fazer sem problema algum. Ok? Então, para particular, ele pode fazer tudo o que não for proibido. Mas a mensagem tem uma outra feição, que é para o agente público. Que é para o agente público. Então, para o agente público, liberdade é uma coisa diferente. O agente público só pode fazer o que a lei manda ou o que a lei permite. Quando a gente diz isso, você acaba restringindo a atuação do agente público. O agente público não tem uma liberdade muito plena. Por quê? Porque ele não é ele. O agente público, ele representa o Estado para o qual ele trabalha. Então, como ele é um representante do poder público, ele não vai ter a liberdade de fazer o que quiser. Ele vai estar adstrito sempre à lei. A lei vai mandar ou vai permitir que ele faça. Esta é a liberdade do agente público. Questãozinha bacana que já foi cobrada algumas vezes em prova. Ok? Avançando dentro desse estudo de liberdade, vamos dar uma olhada aqui numa próxima liberdade, liberdade de manifestação do pensamento. Uma liberdade aí super importante dentro do direito brasileiro, até porque ela vai ser um desdobramento do próprio pluralismo político que existe no Brasil. O pluralismo político, fundamento previsto no artigo 1º, que prevê a ideia de um país que se aceita a pluralidade de ideias. A manifestação do pensamento, então, é um desdobramento desse dispositivo. Inciso 4 do artigo 5º, que diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a manifestação do pensamento no Brasil é livre. Cuidado, é uma liberdade que não é absoluta. Até porque você sabe que não existe direito absoluto no Brasil. Só que a própria Constituição aqui fez o favor de nos lembrar disso. O que ela disse aqui? Falou assim, ó, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Então, eu posso manifestar meu pensamento? Posso. Mas eu não posso ficar escondido. Ficar anônimo é ficar escondido. Aqui o que a Constituição quer é garantir o direito de resposta para aquelas pessoas que se sentiram ofendidas com a manifestação do seu pensamento. Então, vedação do anonimato acaba sendo a garantia desse direito, para que esse direito seja exercido de uma forma bacana. Com o desdobramento dessa manifestação do pensamento, nós temos algumas questões aqui que são mais polêmicas, que já caíram em prova. A primeira delas, acerca do anonimato no que tange a denúncia anônima. Eu pergunto para você, denúncia anônima é permitido no Brasil? Veja, a Constituição diz que é proibido o anonimato. Mas a denúncia anônima, eu posso fazer denúncia anônima? Aquele negócio diz que denúncia, parará. É permitido? Sim. Então, o STF já entendeu que denúncia anônima ela é útil para a segurança da sociedade. Então, para o Supremo, é permitida. Desde que ela não embase por si só nem instauração de inquérito policial, nem mesmo uma condenação. Então, não pode se
iniciar um procedimento formal de investigação com base apenas na denúncia anônima. Então, a denúncia anônima teria uma utilidade apenas de fazer com que a polícia se tocasse, falasse, nossa, vamos dar uma olhada ali para ver se tem alguma coisa. Tudo bem? Outra questão que também foi decidida recentemente pelo Supremo, Marcha da Maconha. Então, galera a favor da liberação da maconha vai para a rua, queremos maconha, queremos fumar maconha. Isso aqui está atrelado à manifestação do pensamento, mas pode ou não pode? É constitucional ou não é constitucional? Então, o Supremo Tribunal Federal disse que sim. Nossa, Daniel, posso fumar maconha? Não, bisonho. Fumar maconha é crime. O que a Constituição permite aqui é que você manifeste o seu pensamento a favor da legalização da maconha. Tá? Então, vai para a marcha da maconha, fica todo mundo lá, acende cigarrão lá, fica fumando maconha? Vai dar pau. Não é essa a ideia. A ideia é iniciar uma discussão com base nessa liberalidade que a sociedade entende que deve ser feita. Então, para o Supremo, a marcha da maconha, perfeitamente constitucional, como desdobramento da manifestação do pensamento, ok? E outra questão bacana também que já caiu em prova, jornalismo. Para ser jornalista no Brasil, é necessário você ter diploma de jornalismo? Essa é a questão que está atrelada a esse tema. Para você ser jornalista no Brasil, é necessário você ter diploma de jornalismo, sim ou não? Claro que não. Então o STF entendeu que ser jornalista está atrelado à liberdade de manifestação do pensamento e à liberdade de informação. Desta forma, não se exige, não tem como se restringir o acesso a esta profissão para apenas os bacharéis em jornalismo. Show de bola? Temas importantes já foram cobrados em sua prova sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Tranquilo até aqui? Avançando então na liberdade, temos mais uma liberdade super importante. Essa é uma liberdade que, na minha opinião, é uma das mais relevantes para a sua prova, que é a liberdade de crença e consciência, a famosa liberdade religiosa, né? Que ela é bem polêmica porque ela envolve interesses de várias classes da sociedade. A Constituição Federal se preocupou com este tema dentro do artigo 5º da Constituição. E aí no inciso 6º ela diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Cara, quando a Constituição fala aqui, ó, é livre o exercício dos cultos religiosos, a Constituição deixa claro aqui qual que é a sua posição. Pergunto, qual a religião oficial do Brasil? Você sabe me responder? Estou ouvindo aqui, católico, outros falando protestantes, ou estou falando de islamismo? Não, filho, islamismo não. Então, olha só, o Brasil não tem religião oficial, porque o Brasil, ele é um Estado laico. Dizer que o Brasil é um Estado laico significa dizer que ele é um país que não tem religião oficial, em que o Estado político é separado do Estado religioso. Dizer que o Brasil é um Estado laico significa dizer que o Brasil não possui religião oficial, porque ele tolera todas as liberdades religiosas. Inclusive, ele tolera todas as religiões e os cultos dessas religiões. Então, você pode ser católico, você pode ter uma religião afro, você pode ser islã, você pode ser ateu, que é liberdade de acreditar e liberdade de não acreditar. Também está amparado aqui pela Constituição. Tanto que o Brasil não pode se envolver politicamente com essa questão religiosa, que o artigo 19 traz essa vedação expressa. É vedado a União, Estado, DF e município estabelecer culto religioso à igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de independência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, aqui a Constituição deixa claro o seu posicionamento de que não deve haver mistura do Estado religioso com o Estado político. Tudo bem aqui? Só que a Constituição continua trazendo outras regras acerca dessa liberdade religiosa. Então, dentro do artigo 5º ainda, ele vai trazer aqui o inciso 7, que prevê que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a Constituição Federal assegura a assistência religiosa em entidades de internação coletiva, como, por exemplo, hospitais, manicômios, presídios, todas as entidades de internação coletiva que devem ter assegurado aí esta liberdade religiosa. Então é muito comum você chegar, por exemplo, num presídio e você vê lá uma cela ou um espaço lá reservado para manifestação religiosa, como concretização desse dispositivo. E o inciso mais cobrado em prova, que é o inciso 8. Inciso 8 é o inciso que fala da chamada escusa de consciência. Guarde isso aqui, porque este nome já caiu em prova. Escusa de consciência. Então já colocaram em prova esse inciso e perguntaram qual que é o nome dele, escusa de consciência. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Escusa de consciência. O que esse dispositivo traz? Ele traz a previsão de que você não pode deixar, você não poderá ter seus direitos restringidos por causa daquilo que você pensa. Então, a Constituição, ela traz aqui uma garantia de que ninguém será privado de direitos por causa daquilo que pensa. Esta é a regra. Ninguém será privado de direitos por causa daquilo que pensa. Então você pode acreditar no que você quiser, que os seus direitos não serão restringidos. Salvo, e aqui é onde você tem que ter o máximo de cuidado na tua prova, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, imaginemos aí um militar do serviço militar obrigatório. O cara faz 18 anos e é obrigado a servir as Forças Armadas. Só que a consciência dele, ele é pacifista. Ele acha que não deve servir as Forças Armadas, que as Forças Armadas se preparam para a guerra. Ele pode deixar de ir lá? Ele até pode, porque ninguém será privado de direitos por motivo de crença. Mas, por se tratar de uma obrigação a todos imposta, ele vai ter que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Então, toda vez que se tratar de uma obrigação imposta a todos, você não quiser cumprir, te oferecerem a alternativa e você não cumprir nenhuma das duas, aí nós teremos um problema. Nós teremos um problema porque aí poderá haver restrição de direitos. Lembre-se que o não cumprimento dos dois é exceção à regra, ninguém será privado de direitos. Tá. Neste caso, se o cara não cumprir os dois, qual que é o direito que será restringido? Serão restringidos os direitos políticos. Se te perguntarem em prova que tipo de restrição, posicionamento atual adotado por todas as bancas é o posicionamento do professor José Afonso da Silva, que diz que é a hipótese de perda dos direitos políticos. Tudo bem? Tema aí super bacana e que pode ser trabalhado em sua prova. Show de bola? Aqui a gente fecha então essa primeira parte das liberdades. Na nossa próxima aula continuamos aí com novas liberdades. Um beijo no coração e até lá.